Juízes capítulo 20. Então todos os filhos de Israel saíram, e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispá, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. E os principais de todo o povo, de todas as tribos de Israel, se apresentaram na congregação do povo de Deus, 400.000 homens de pé que tiravam a espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispá, e disseram os filhos de Israel: Falai, como sucedeu essa maldade? Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: Cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim, e cercaram a casa de noite, intentaram matar-me, e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei na minha concubina, e fi-la em pedaços, e a enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram um tal malefício e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel. Dai aqui a vossa palavra e conselho. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: Nenhum de nós irá à sua tenda, nem nenhum de nós voltará à sua casa. Porém isto é o que faremos a Gibeá: procederemos contra ela por sorte. E de todas as tribos de Israel tomaremos 10 homens de cada 100, e 100 de cada 1.000, e 1.000 de cada 10.000, para providenciarem mantimento para o povo, para que, vindo ele a Gibeá de Benjamim, lhe façam conforme a toda a loucura que tem feito em Israel. Assim ajuntaram-se contra esta cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: Que maldade é esta que se fez entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram na cidade de Gibeá, para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim, das cidades, 26.000 homens que tiravam a espada. Afora os moradores de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos. Entre todo esse povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra em um cabelo e não erravam. E contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400.000 homens que tiravam da espada, e todos estes homens de guerra. E levantaram-se os filhos de Israel e subiram a Betel e consultaram a Deus, dizendo: Quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra os filhos de Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. E os homens de Israel saíram à peleja contra Benjamim. E os homens de Israel ordenaram a batalha contra eles, ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derrubaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Porém, esforçou-se o povo, isto é, os homens de Israel, e tornaram a ordenar a peleja no lugar onde no primeiro dia tinham ordenado. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde, e perguntaram ao Senhor, dizendo: Tornar-me-ei a chegar à peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: Subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os filhos de Benjamim no dia seguinte lhes saíram ao encontro fora de Gibeá, e derrubaram ainda por terra dos filhos de Israel mais 18.000 homens, todos os que tiravam a espada. Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram a Betel e choraram. E estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a noite, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante eles naqueles dias, dizendo: Tornarei ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor: Subi, que amanhã
eu te entregarei na mão. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá. E subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim, e ordenaram a peleja junto a Gibeá como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo, e desviaram-se da cidade, e começaram a ferir alguns do povo, atravessando-os como das outras vezes, pelos caminhos, um dos quais sobe para Betel, e o outro para Gibeá pelo campo, uns 30 dos homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: estão derrotados diante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel disseram: fujamos e desviamo-nos das cidades para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a peleja em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar da caverna de Gibeá. E 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá. E a peleja se agravou, porém eles não sabiam o mal que lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel. E destruíram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos os que tiravam a espada. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. E a emboscada se apressou, e acometeu a Gibeá, e a emboscada arremeteu contra ela, e feriu ao fio da espada toda a cidade. E os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazer levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Viraram-se, pois, os homens de Israel na peleja, e já Benjamim começava a ferir. Dos homens de Israel, quase 30 homens, pois diziam: já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. Então a nuvem de fumaça começou a se levantar da cidade, como uma coluna. E virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E os homens de Israel viraram os rostos, e os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhes tocaria. E viraram as costas diante dos homens de Israel para o caminho do deserto. Porém a peleja os apertou, e os que saíam das cidades os destruíam no meio deles. E cercaram os de Benjamim e os perseguiram. E à vontade os pisaram até diante de Gibeá para o nascente do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes sendo homens valentes. Então viraram as costas e fugiram para o deserto, à penha de Rimom. Colheram ainda pelos caminhos uns 5.000 homens, e de perto os seguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. E todos os que caíram de Benjamim naquele dia foram 25.000 homens que tiravam a espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, à penha de Rimom, e ficaram na penha de Rimom 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim, e os feriram ao fio da espada, desde os homens da cidade até os animais, até a tudo quanto se achava, como também a todas as cidades, quantas acharam, puseram fogo.